O ambiente político dos Estados Unidos foi sacudido por uma revelação que não nasceu em Washington ou Miami, mas em Havana. Um livro recém-lançado na capital cubana colocou o senador Marco Rubio, representante da Flórida e figura de destaque do Partido Republicano, no centro de uma controvérsia internacional. Conhecido por sua postura rígida contra o governo cubano e por sua proximidade com a Casa Branca, Rubio agora enfrenta questionamentos que ultrapassam o campo doméstico norte-americano. A obra reúne acusações, documentos e relatos de bastidores que analisam sua conduta política ao longo das últimas décadas. O lançamento, realizado em 13 de agosto, data simbólica por marcar o aniversário de Fidel Castro, reforçou a dimensão política do gesto. Apenas 300 exemplares foram impressos, mas o evento, promovido no Centro de Imprensa Internacional de Havana, contou com a presença de jornalistas estrangeiros, diplomatas e acadêmicos, transformando uma tiragem limitada em um ato de forte impacto simbólico. Para analistas, a escolha do local e da data deixou claro que a iniciativa não se restringe à esfera editorial, mas integra um movimento cultural e diplomático que ecoa a disputa de narrativas entre Cuba e os Estados Unidos, em vigor desde a Revolução de 1959. O conteúdo do livro descreve Rubio como um político cuja carreira estaria associada ao uso controverso de recursos de inteligência e ao apoio de grupos econômicos com grande capacidade de influência. Especialistas em relações internacionais avaliam que, caso essa leitura se espalhe em meios diplomáticos e midiáticos, a administração norte-americana pode ser forçada a reavaliar o espaço dado ao senador na formulação de políticas externas. A Casa Branca, já pressionada por disputas internas e por sua atuação no Caribe, veria no episódio um dilema entre preservar um aliado fragilizado ou substituí-lo para evitar maiores desgastes. Segundo os editores, a obra não se baseia apenas em opiniões. O material teria sido elaborado a partir de documentos oficiais, entrevistas realizadas em território norte-americano e registros disponíveis em arquivos públicos. Esse caráter documental preocupa Washington, pois amplia o potencial de credibilidade em um cenário em que a percepção de falta de integridade pode corroer rapidamente a legitimidade de um representante político. Outro fator que amplia a dimensão do episódio é a estratégia editorial. A obra já foi traduzida para inglês, francês, italiano e português, com previsão de circulação em feiras literárias internacionais, o que garante que as acusações não permaneçam restritas ao eixo Havana-Miami, mas alcancem também a Europa e a América Latina. Esse movimento transforma uma denúncia localizada em narrativa global, capaz de influenciar tanto a opinião pública quanto o debate diplomático. O livro também enquadra Rubio em uma linha histórica que remonta a figuras norte-americanas de oposição direta a Cuba, desde os tempos da Guerra Fria até os dias atuais. Nesse sentido, ele é retratado menos como protagonista isolado e mais como parte de uma engrenagem política maior, o que sugere que sua eventual substituição não representaria custo elevado para o sistema político dos Estados Unidos. Em Havana, autoridades e intelectuais apresentaram a publicação como um ato de resistência cultural e política contra a influência norte-americana, em especial a partir de Miami, epicentro da oposição cubano-americana. Para eles, a obra reafirma a continuidade de um embate que transcende indivíduo e reflete a disputa entre projetos políticos antagônicos. Os críticos mais duros descrevem o senador como um político movido pela ambição pessoal, disposto a manipular narrativas para alcançar seus objetivos. Caso essa imagem se solidifique, observadores internacionais avaliam que o impacto pode corroer rapidamente o capital político de Rubio, tanto em seu estado de origem quanto em Washington. Mais do que o conteúdo, a preocupação em Washington está na forma como o material foi planejado para circular. Edição impressa, versão digital, traduções e presença em eventos internacionais apontam para uma estratégia pensada para prolongar o desgaste político por meses. Em escala mais ampla, analistas interpretam o episódio como um sintoma de algo maior, a crise de legitimidade que paira sobre parte da elite política norte-americana. Nos últimos anos, escândalos envolvendo financiamento de campanhas, lobby corporativo e uso indevido de informações privilegiadas têm reforçado a percepção de que o sistema político em Washington está cada vez
vez mais distante das demandas reais da população. Marco Rubio, nesse contexto, passa a ser visto não apenas como um indivíduo em xeque, mas como representação de um modelo de liderança baseado na valorização desmedida do capital, no pragmatismo oportunista e no uso estratégico da retórica para moldar narrativas em benefício próprio. Essa leitura conecta o caso a um debate histórico nos Estados Unidos sobre a relação entre dinheiro e poder político. Desde os anos 1970, após o escândalo de Watergate e mais recentemente com as discussões sobre o papel das grandes corporações e dois super PACs no financiamento eleitoral, o tema do financiamento opaco e da influência econômica sobre decisões de Estado permanece recorrente. O livro lançado em Havana, ao colocar Rubio nesse eixo de crítica, amplia a ideia de que se trata de um problema estrutural e não apenas de desvios individuais. O desfecho, no entanto, não será definido em Cuba. Ele será moldado pela reação em Washington, onde cada nova tradução, citação internacional ou repercussão midiática adiciona peso à balança. Para a Casa Branca, o dilema é estratégico. Insistir em manter um aliado sob fogo cruzado pode significar desgaste acelerado em um momento de competição global com atores como China e Rússia. Por outro lado, abrir mão de Rubio pode gerar custos internos dentro do Partido Republicano e comprometer articulações políticas no Congresso. A pergunta que paira sobre a capital norte-americana, portanto, é simples em sua formulação, mas decisiva em seus efeitos. Até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a sustentar uma figura fragilizada em meio a um cenário internacional que exige coesão, credibilidade e clareza de propósito? Esse questionamento vai além da sobrevivência política de um único senador. Ele toca diretamente na forma como Washington projeta sua imagem de confiabilidade diante de aliados da OTAN e de parceiros estratégicos espalhados pela Europa, Ásia e América Latina. Para muitos analistas, a resposta a essa questão poderá indicar não apenas o futuro político de Marco Rubio, mas também revelar se a Casa Branca ainda possui condições de administrar crises internas sem comprometer sua posição no tabuleiro global. Em um momento em que os Estados Unidos enfrentam simultaneamente disputas comerciais com a China, tensões militares com a Rússia e desafios de credibilidade na América Latina, manter um aliado enfraquecido pode ser visto como sinal de vulnerabilidade. Se optar por apoiar Rubio apesar das pressões, a administração em Washington corre o risco de ser acusada de conivência com práticas políticas questionáveis, o que pode comprometer sua autoridade moral em negociações internacionais. Por outro lado, um eventual afastamento do senador poderia gerar repercussões dentro do Partido Republicano, onde disputas internas já se intensificam em torno da sucessão de lideranças e da definição de estratégias eleitorais. Nesse equilíbrio delicado, a decisão sobre como lidar com Rubio não se limita ao campo da política doméstica, mas pode funcionar como um verdadeiro termômetro da capacidade norte-americana de enfrentar crises de credibilidade em um mundo cada vez mais competitivo. O episódio acontece em um momento em que Washington já lida com pressões simultâneas em diferentes frentes: a tensão crescente com a Rússia no leste europeu, a disputa comercial e tecnológica com a China, além das dificuldades de manter influência em regiões historicamente sensíveis como a América Latina e o Oriente Médio. Para observadores internacionais, o desfecho será um indicativo direto de como os Estados Unidos pretendem conciliar suas prioridades internas, marcadas por polarização política, investigações judiciais e disputas partidárias, com a necessidade de manter uma postura firme e coerente diante de rivais e aliados. A forma como a Casa Branca conduzir esse caso poderá influenciar não apenas a imagem de solidez institucional do país, mas também sua capacidade de liderar coalizões multilaterais em fóruns como a OTAN, a ONU e o G20. Se Washington optar por manter Rubio em posição de destaque, corre o risco de projetar a ideia de que está disposto a tolerar figuras fragilizadas em nome da conveniência política, o que poderia ser explorado por adversários estratégicos como Moscou e Pequim em suas narrativas contra o modelo democrático ocidental. Por outro lado, afastá-lo pode gerar turbulência interna no Partido Republicano, afetando o equilíbrio já instável das próximas eleições presidenciais e legislativas.
alternativas. Em última análise, o caso Rubio transcende a esfera de uma polêmica individual. Ele se transforma em um teste sobre até que ponto os Estados Unidos conseguem equilibrar sua política doméstica em meio a disputas internas cada vez mais intensas, sem comprometer sua autoridade e capacidade de liderança em um cenário internacional, onde cada sinal de fragilidade é amplamente explorado pelos concorrentes globais. O anúncio de que a Rússia poderia deslocar seus bombardeiros estratégicos Tu-160 para a Venezuela reacendeu debates intensos no cenário internacional. Conhecidos como cisnes brancos pela Força Aérea Russa, esses aviões de longo alcance são considerados peças centrais da capacidade de dissuasão de Moscou. Com autonomia intercontinental e possibilidade de lançar armamentos nucleares, sua eventual presença em Caracas despertou preocupação imediata na Casa Branca e levantou discussões entre membros da OTAN em Bruxelas sobre os limites da projeção russa no Caribe, a poucas horas de voo do território norte-americano. As especificações técnicas reforçam esse temor. Cada Tu-160 pode carregar até 12 mísseis de cruzeiro, entre eles o KH-101, de ogiva convencional, e o KH-102, versão nuclear. Projetados para atingir alvos estratégicos a milhares de quilômetros, eles transformam cada operação em uma mensagem política de alto impacto. Para os Estados Unidos, acostumados a tratar o Caribe como zona de influência desde a doutrina Monroe, a proximidade geográfica amplia os custos de qualquer iniciativa militar na região. O histórico mostra que essa parceria não é inédita. Em setembro de 2008, aviões russos participaram de exercícios militares na Venezuela, o que simbolizou a reaproximação entre Moscou e Caracas após a Guerra da Geórgia, quando o Kremlin buscava aliados fora do eixo europeu. Em 2013, os bombardeiros retornaram em novo gesto de cooperação. Já em dezembro de 2018, no governo de Donald Trump, 2 Tu-160 pousaram novamente em Caracas no auge das pressões diplomáticas contra Nicolás Maduro. Em todos esses episódios, a mensagem foi semelhante. O Caribe não está vazio para ser explorado por potências externas, sem contestação. Washington enxerga essas operações como algo mais do que demonstrações de força. Para o Pentágono, cada decolagem russa altera rotas aéreas e redesenha planos operacionais, tornando improvável qualquer ataque surpresa. Em Caracas, no entanto, o discurso oficial é diferente. As autoridades venezuelanas insistem que se trata de cooperação legítima entre Estados soberanos, voltada para treinamento, intercâmbio técnico e fortalecimento da defesa diante do que consideram hostilidade externa. A tensão subiu ainda mais quando autoridades norte-americanas anunciaram a destruição de uma embarcação no Caribe, acusada de transportar drogas a partir de um porto venezuelano. O governo Maduro reagiu acusando Washington de usar o combate ao narcotráfico como pretexto para justificar presença militar na região. Pouco depois, em declarações à imprensa, Maduro voltou a afirmar que o verdadeiro interesse dos Estados Unidos recai sobre as imensas reservas de petróleo e gás da Venezuela. O presidente chegou a dizer que o mundo já vive uma terceira guerra mundial fragmentada, provocada pela busca norte-americana de hegemonia em todas as áreas, do campo político ao cultural. Maduro também citou alertas anteriores do Vaticano, que, segundo ele, já havia antecipado o risco de um conflito global. Para reforçar o discurso, lembrou as movimentações de frotas e tropas norte-americanas e as recompensas milionárias anunciadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para obter informações que levassem à sua captura. No campo interno, Caracas mobilizou cerca de 25 mil soldados na fronteira, num sinal claro de que qualquer ataque seria considerado um ato de guerra. Nesse contexto, a possível volta dos Tu-160 à Venezuela deixa de ser apenas um gesto diplomático e passa a compor uma política de dissuasão, baseada na ideia de que qualquer intervenção externa teria custos incalculáveis. Desde 2008, a chegada dos cisnes brancos ocorreu sempre em momentos de alta tensão, sem escalada para conflito direto, mas com efeitos imediatos sobre a estratégia norte-americana. Para Washington, cada aparição obriga a repensar cenários militares. Para Caracas, reafirma a
legitimidade de buscar aliados capazes de equilibrar forças no tabuleiro internacional. Atualmente, em meio à intensificação de exercícios navais no Mar do Caribe e às trocas de acusações entre Washington e Caracas, a mera possibilidade de que bombardeiros estratégicos russos, Tu-160, sejam deslocados para a Venezuela já atua como fator de contenção. Para os estrategistas norte-americanos, o simples anúncio cria obstáculos adicionais para qualquer debate sobre intervenção militar. Já para Moscou, a medida é apresentada como parte de uma política de expansão de laços com a América Latina, fortalecendo relações que também envolvem países como Cuba, Nicarágua e Bolívia. Caracas, por sua vez, enxerga a presença desses aviões como uma rede de proteção simbólica e prática diante da pressão norte-americana, reforçando a ideia de que não está isolada no cenário internacional. O simbolismo dos Tu-160 vai além da capacidade técnica. Eles funcionam como peças de dissuasão estratégica capazes de alterar o cálculo das grandes potências. Sua presença no Caribe insere a região em um tabuleiro global, no qual não apenas Estados Unidos e Venezuela se confrontam, mas também atores externos disputam espaço de influência. Em termos diplomáticos, cada pouso ou manobra dos cisnes brancos se transforma em mensagem direta à OTAN e à Casa Branca, lembrando que a América Latina não pode ser tratada como território de influência exclusiva. Esse quadro evidencia que a geopolítica latino-americana segue como elemento crucial nas disputas do século XXI. O Caribe, devido à sua posição estratégica entre o Atlântico, conectado diretamente ao Canal do Panamá, consolida-se como um corredor vital para o comércio marítimo global e para a segurança estratégica das Américas. Por ali passam rotas fundamentais que ligam a Ásia, a Europa e os Estados Unidos, movimentando petróleo, gás e mercadorias essenciais. Nesse cenário, a presença, mesmo que esporádica, de aeronaves russas de longo alcance, como os Tu-160, adiciona uma nova camada de preocupação. Qualquer tentativa de intervenção militar na Venezuela poderia rapidamente deixar de ser uma questão regional e evoluir para um conflito de alcance global. Esses bombardeiros não são vistos apenas como vetores de poder aéreo. Na prática, funcionam como instrumentos de dissuasão nuclear e de manutenção do equilíbrio multipolar, obrigando Washington e seus aliados da OTAN a medir cuidadosamente cada passo. A simples hipótese de sua presença transforma-se em alerta estratégico, uma vez que eles projetam a influência de Moscou diretamente sobre o Caribe, área historicamente tratada pelos Estados Unidos como parte de sua zona de influência desde a doutrina Monroe, no século XIX. Para Caracas, a simples menção ou eventual chegada dessas aeronaves fortalece o discurso de que a soberania nacional está protegida por aliados de peso, como Moscou e Pequim, capazes de projetar poder muito além de suas fronteiras. Essa percepção ganha ainda mais relevância quando se considera que a Venezuela, dona de uma das maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, está no centro de disputas que envolvem não apenas os Estados Unidos, mas também atores como China, Índia e a União Europeia, todos interessados na estabilidade do fornecimento energético. Dessa forma, o debate em torno dos Tu-160 vai muito além da questão militar. Ele se conecta diretamente às grandes preocupações globais. A segurança dos corredores marítimos que ligam o Caribe ao Canal do Panamá, a garantia do abastecimento energético em meio a um cenário de crises sucessivas e o impacto da formação de novos blocos de poder, como os BRICS, na redefinição do equilíbrio internacional. Ao mesmo tempo, expõe como a América Latina deixou de ser apenas espectadora e passou a ocupar papel central no tabuleiro multipolar que se desenha no século XXI. Assim, os Tu-160 deixam de ser vistos apenas como máquinas de guerra de alta tecnologia. Eles se transformam em símbolos de uma disputa que mistura defesa, economia e diplomacia. Cada pouso em Caracas envia uma mensagem clara. A América Latina está inserida em redes de alianças que contestam a hegemonia tradicional de Washington e colocam a região como peça fundamental de uma ordem mundial em transformação. No fim, sua presença recorda que o continente já não pode ser tratado como área periférica. Pelo contrário, tornou-se um palco decisivo onde se definem jogos de poder que ultrapassam fronteiras regionais, influenciam a estabilidade global e moldam de forma direta os rumos da política internacional neste século.
O Caribe volta ao centro das atenções estratégicas internacionais após a circulação de informações de que a Rússia poderia reposicionar na Venezuela o bombardeiro supersônico Tu-160 Blackjack, considerado por especialistas uma das peças mais letais da aviação de longo alcance. A hipótese ganha força em meio ao agravamento das tensões entre Donald Trump, ainda referência no cenário político dos Estados Unidos, e o presidente Nicolás Maduro, em Caracas. Para analistas militares, apenas a possibilidade de deslocar esse tipo de aeronave para o hemisfério sul já serviria como alerta de que o território continental norte-americano não está imune a pressões vindas da região. Esse tipo de movimentação, embora impactante, não seria novidade. Em setembro de 2008, durante a crise da Geórgia, Moscou enviou 2 Tu-160 para a Venezuela como demonstração de que poderia projetar poder além das fronteiras eurasiáticas. A estratégia foi repetida em novembro de 2013, quando o governo de Barack Obama intensificava sanções contra Caracas, e novamente em dezembro de 2018, em meio à disputa diplomática entre a administração de Trump e o chavismo. Em todos os casos, o recado foi direto. A partir do Caribe, a Rússia pode dispor de meios capazes de atingir o território norte-americano sem grandes obstáculos, seja com armamento nuclear, seja com mísseis convencionais. O contexto atual amplia a relevância dessa possibilidade. O Pentágono tem reforçado sua presença em bases de Porto Rico, deslocando caças F-35 e unidades navais para aumentar a vigilância na região. Em paralelo, analistas russos afirmam que, caso Caracas fosse alvo de uma ofensiva, Moscou e Pequim poderiam reagir em conjunto, mesmo que de forma indireta, elevando custos militares e diplomáticos para Washington. Esse tipo de cenário reacende o debate sobre a América Latina voltar a ocupar papel estratégico em disputas de alcance global, algo que parecia ter ficado restrito a anos da Guerra Fria. O diferencial do Tu-160 está em sua capacidade técnica e estratégica. Projetado para transportar mísseis de cruzeiro intercontinentais, como os KH-101 e KH-102, o bombardeiro pode lançar armamentos a partir de longas distâncias, fora do alcance das defesas inimigas. Sua simples permanência em território venezuelano já obrigaria os Estados Unidos a revisar planos de defesa, cronogramas de resposta e rotas de patrulha aérea. No campo técnico, trata-se de uma aeronave imponente, 54 metros de comprimento, 55 metros de envergadura e asas de geometria variável que otimizam voos em baixa altitude ou em velocidades supersônicas. Alimentado por 4 motores NK-32, o Tu-160 pode superar Mach 2, mais de 2.400 km por hora, voar até 7.300 km sem reabastecimento e carregar 40 toneladas de armamentos, incluindo até 12 mísseis em compartimentos internos. O paralelo mais próximo é o norte-americano B-1B Lancer, que compartilha o desenho de asa variável, mas possui alcance e capacidade de carga menores. Moscou, por sua vez, não apenas mantém como expandiu a produção do Tu-160. Em janeiro de 2022, um modelo modernizado realizou seu primeiro voo, e os planos oficiais russos prevêem ampliar a frota para cerca de 70 unidades nos próximos anos. Além disso, há negociações sobre integrar mísseis hipersônicos T-Zircon, o que colocaria a aeronave em uma nova categoria de ameaça estratégica. Do ponto de vista político, a presença do Tu-160 no Caribe teria múltiplas utilidades. Para Caracas, representaria um reforço imediato da capacidade de dissuasão. Para Moscou, serviria como peça de barganha em negociações ligadas a outros tabuleiros, como o conflito na Ucrânia ou disputas sobre sanções econômicas. E para Washington, seria um lembrete de que não pode se concentrar apenas em seus desafios no Pacífico ou no leste europeu. A Frente Sul também exige atenção. Essa leitura é reforçada por declarações de analistas, como Alexander Perenzev, da Universidade Russa de Economia Plekhanov, que avalia que um ataque norte-americano contra a Venezuela levaria Rússia e China a adotar medidas coordenadas, desde exercícios conjuntos em território venezuelano até presença permanente de tropas. O aviso implícito é de que escalar esse tipo de crise teria consequências imprevisíveis. Especialistas em segurança alertam que a introdução de equipamentos estratégicos de grande porte em regiões
já marcadas por alta densidade militar, aumenta exponencialmente as chances de incidentes não intencionais. No caso do Caribe, a presença de um bombardeiro intercontinental como o Tu-160, somada ao deslocamento de caças norte-americanos, F-35, e de unidades navais avançadas do Pentágono em bases como Porto Rico e outras ilhas sob jurisdição dos Estados Unidos, cria um quadro delicado. Nesse tipo de ambiente, até mesmo um sobrevoo mal interpretado, a aproximação inesperada de uma fragata ou a ativação acidental de um radar pode ser lido como provocação, gerando reações em cadeia de difícil contenção. O retorno do Tu-160 à Venezuela não deve ser visto apenas como uma decisão operacional ou de caráter técnico. Seu peso simbólico é imenso. Para Caracas, trata-se de reforçar a narrativa de resistência diante da pressão de Washington e demonstrar que o país conta com o apoio de parceiros estratégicos como Rússia e China. Para Moscou, é uma forma de projetar alcance global, equilibrando a presença militar da OTAN na Europa Oriental e lembrando que os Estados Unidos que o flanco sul também pode se tornar vulnerável. Já para Pequim, a simples associação com esse tipo de movimentação ajuda a reforçar sua posição como ator indispensável em disputas globais. Por outro lado, em Havana, a eventual chegada dessas aeronaves seria interpretada como continuidade histórica da lógica de enfrentamento com Washington, ecoando memórias da crise dos mísseis de 1962. Esse jogo de símbolos e mensagens cruzadas aumenta consideravelmente a pressão sobre os tomadores de decisão em diferentes capitais. Caracas, por exemplo, vê no debate sobre o retorno do Tu-160 uma forma de reforçar sua narrativa de resistência frente ao cerco econômico e diplomático dos Estados Unidos, além de projetar a imagem de que a Venezuela não está isolada na arena internacional. Em Moscou, a simples possibilidade de reposicionar esse bombardeiro estratégico em território latino-americano funciona como instrumento de barganha em outros teatros de crise, como a guerra na Ucrânia ou as negociações sobre sanções impostas pela União Europeia. Já em Washington, o episódio é interpretado como um desafio direto à hegemonia norte-americana no hemisfério ocidental, princípio historicamente defendido pela doutrina Monroe desde o século XIX. A presença de aeronaves capazes de lançar mísseis de cruzeiro a partir do Caribe obriga o Pentágono a rever planos de contingência, reposicionar unidades navais e intensificar operações aéreas em bases como a de Porto Rico, elevando custos e riscos operacionais. Para Pequim, associar-se a uma eventual movimentação russa na Venezuela amplia sua projeção global e consolida a narrativa de que a ordem internacional deve ser multipolar, reduzindo o peso exclusivo de Washington. Por fim, em Havana, esse quadro remete a uma memória sensível, a da crise dos mísseis de 1962, quando a ilha se tornou epicentro de uma disputa nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. O efeito prático dessa conjuntura é que todos os países envolvidos acabam forçados a recalibrar constantemente suas estratégias militares e diplomáticas em um ambiente em que as margens de erro se estreitam de maneira perigosa. Cada decisão, seja a movimentação de tropas, a realização de exercícios conjuntos ou a simples presença de aeronaves de longo alcance, precisa ser calculada com extremo cuidado, pois qualquer passo mal avaliado pode gerar reações em cadeia difíceis de controlar. Nesse cenário, a linha que separa uma demonstração de força de uma escalada descontrolada torna-se quase invisível. O Caribe, pela sua proximidade imediata ao território continental dos Estados Unidos, assume papel central nesse equilíbrio frágil. A região carrega ainda o peso histórico de episódios como a crise dos mísseis de 1962, quando a instalação de armamentos soviéticos em Cuba colocou o mundo à beira de um confronto nuclear. Desde então, cada movimentação militar no espaço caribenho é observada com apreensão tanto em Washington quanto em capitais europeias e latino-americanas. Hoje, com a intensificação das rivalidades globais, o Caribe volta a figurar como um dos pontos mais sensíveis do tabuleiro internacional. Um gesto mal calculado, como um sobrevoo interpretado como provocação, uma interceptação aérea fora de controle, ou até mesmo uma falha técnica em sistemas de defesa, pode rapidamente redefinir o equilíbrio global. Não se trata apenas de risco imediato para Caracas ou Havana, mas de uma espiral que poderia atingir o eixo atlântico
Atlântico, a OTAN, e até mesmo aliados estratégicos no Pacífico. Esse contexto torna cada movimento simbólico ainda mais relevante. O simples deslocamento de um bombardeiro estratégico russo ou a presença de caças norte-americanos em Porto Rico adquirem peso que ultrapassa o campo militar e entram no domínio da diplomacia, da propaganda e da percepção pública internacional. Em suma, o Caribe funciona hoje como um termômetro da segurança global, um espaço onde pequenos incidentes têm potencial de desencadear consequências desproporcionais e de longo alcance. O episódio registrado na Polônia, inicialmente tratado como um incidente localizado, rapidamente se transformou em foco de preocupação para toda a Europa. Autoridades de Varsóvia anunciaram ter encontrado fragmentos de drones e partes de um míssil em território nacional, próximo à fronteira com a Ucrânia, e classificaram o fato como ameaça direta à sua soberania. Diante disso, o governo polonês decidiu acionar o artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mecanismo que não implica em declaração de guerra, mas que convoca os 31 países membros da aliança a consultas de emergência. Em situações anteriores, como na crise da Síria em 2012 e durante a invasão russa à Ucrânia em 2022, o mesmo recurso foi usado para discutir reforço de tropa, aumento de patrulhas aéreas e revisão de estratégias de defesa coletiva. Moscou reagiu poucas horas depois. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que não havia qualquer intenção de atacar a Polônia e destacou um ponto técnico. Segundo cálculos oficiais, os drones que caíram não teriam alcance superior a 700 quilômetros. Essa limitação, segundo especialistas militares russos, sugere que a origem poderia ser outra, levantando hipóteses de manipulação por guerra eletrônica ou até de reaproveitamento de drones abatidos em território ucraniano. Para reduzir o risco de escalada diplomática e militar, o Kremlin sinalizou disposição para abrir um canal direto de diálogo com Varsóvia, numa tentativa de evitar que o episódio seja usado como justificativa para ampliar a presença da OTAN na região. Do lado polonês, a interpretação permanece rígida. O primeiro-ministro Donald Tusk declarou que a convocação do artigo 4 é sobretudo um ato formal, mas reforçou que pretende solicitar medidas concretas, como o envio de novas baterias de defesa antiaérea Patriot, maior vigilância do espaço aéreo e presença contínua de caças da aliança sobre a Europa Oriental. Para analistas de defesa em Bruxelas, esse tipo de mobilização preventiva, embora tenha caráter defensivo, eleva o risco de incidentes, como interceptações equivocadas ou choques acidentais entre aeronaves da OTAN e da Rússia, o que poderia ter consequências graves em um ambiente já marcado por tensão. Em Moscou, a leitura é oposta. Especialistas russos enxergam no episódio uma manobra política destinada a legitimar a entrada de contingentes adicionais da OTAN na linha de frente do conflito. Essa visão se apoia no contexto atual. Kiev enfrenta perda progressiva de território no leste, principalmente nas regiões de Donetsk e Lugansk, além de dificuldades em recrutar novos soldados. Segundo esse raciocínio, inflar a percepção de ameaça à Polônia seria um pretexto para justificar a intensificação do apoio militar ocidental, algo que já estaria em debate em reuniões de alto nível em Washington, Berlim e Bruxelas. O cenário atual revela um paradoxo que reflete a própria fragilidade da arquitetura de segurança europeia. De um lado, a Polônia, historicamente situada no corredor entre o leste e o ocidente, pressiona por maior envolvimento da OTAN e Varsóvia. Argumenta que só a ampliação da presença militar aliada, com baterias antiaéreas adicionais, aeronaves de patrulha e reforço das tropas no chamado flanco oriental, pode garantir a sua integridade diante do risco de novas violações de fronteira. Essa postura tem eco em países vizinhos, como Lituânia, Letônia e Estônia, que compartilham tanto a proximidade geográfica com a Rússia, quanto o receio de se tornarem próximos alvos em uma escalada. Do outro lado, Moscou constrói sua defesa em 3 pilares. Primeiro, rejeita a acusação de agressão intencional, afirmando que não havia qualquer operação direcionada contra a Polônia. Segundo, apresenta dados
técnicos, que, segundo suas autoridades, inviabilizam a narrativa polonesa, já que os drones envolvidos não teriam alcance suficiente para partir de território russo. E, por fim, busca transmitir uma imagem de moderação ao oferecer um canal de diálogo direto com Varsóvia, tentando mostrar-se como ator disposto a conter tensões. O que está em disputa, porém, vai além do incidente isolado. Trata-se do peso político do artigo 4 da OTAN, um dispositivo que já foi acionado em momentos de forte instabilidade, como na Guerra do Golfo de 1991 e no início da intervenção na Síria em 2012. Sua função é permitir que os aliados avaliem riscos coletivamente, mas o mesmo mecanismo pode ser reinterpretado como autorização tácita para aumentar a militarização da região. Na prática, isso significa que o artigo 4 pode assumir dois caminhos distintos. Se usado de forma restrita, pode servir como instrumento de contenção diplomática, permitindo que as partes envolvidas esclareçam equívocos técnicos e reduzam a tensão política. Por outro lado, caso prevaleça a visão mais alarmista, ele pode se tornar a base jurídica e política para o envio de novos contingentes da OTAN à Polônia e para países bálticos, alimentando a percepção de cerco em Moscou e aumentando as chances de confrontos diretos. As implicações desse impasse vão muito além das fronteiras da Polônia e da Ucrânia, estendendo-se a todo o equilíbrio estratégico europeu. A maneira como o episódio será conduzido determinará não apenas a estabilidade do leste europeu, mas também a credibilidade da OTAN como aliança defensiva. Para países como Alemanha e França, que historicamente tentam equilibrar firmeza militar com canais diplomáticos de negociação, o caso representa um teste delicado. Apoiar Varsóvia de forma incondicional pode significar o aumento da tensão com Moscou, enquanto adotar uma postura mais cautelosa pode gerar críticas internas e dividir a aliança. Um desfecho que privilegia o diálogo poderia fortalecer a diplomacia regional, preservando a coesão europeia e evitando que o conflito avance além das fronteiras ucranianas. Nesse cenário, a União Europeia teria a oportunidade de se reafirmar como ator político capaz de mediar crises, evitando que cada incidente militar seja convertido automaticamente em escalada. Por outro lado, caso prevaleça a opção de intensificação militar, as consequências seriam profundas. A instalação de novos sistemas de defesa aérea, o envio de tropas adicionais e o aumento de patrulhas no espaço aéreo poderiam recriar dinâmicas semelhantes às da Guerra Fria, com fronteiras constantemente vigiadas e risco elevado de confrontos acidentais. Moscou, por sua vez, interpretaria esse movimento como tentativa de cerco, possivelmente respondendo com deslocamentos adicionais de tropas em Kaliningrado, Belarus ou mesmo no Ártico, regiões estratégicas para sua segurança nacional. Esse tipo de cenário representaria para a Europa a mais profunda reconfiguração militar desde a dissolução da União Soviética em 1991. A experiência da Guerra Fria, quando o continente esteve dividido entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, volta como um fantasma nas análises de segurança, agora com novas variáveis, armas hipersônicas, drones autônomos e sistemas de guerra cibernética capazes de paralisar infraestruturas inteiras. A relação entre Washington e Moscou, já fragilizada desde a anexação da Crimeia em 2014 e intensificada após a invasão da Ucrânia em 2016-2022, poderia atingir um nível de deterioração ainda maior. Qualquer passo em falso no atual contexto teria peso semelhante às crises históricas que marcaram o século XX, como a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Mas agora com a Europa no epicentro. As principais capitais europeias também enfrentariam dilemas internos complexos. Em Berlim, o governo alemão teria de equilibrar a pressão por mais gastos militares, algo sensível devido ao histórico pacifista pós-Segunda Guerra Mundial, com os riscos econômicos de depender menos do comércio com parceiros orientais. Em Paris, Emmanuel Macron, que tem defendido maior autonomia estratégica para a Europa, poderia ser forçado a escolher entre manter sua linha diplomática ou
alinhar-se totalmente às exigências da OTAN. Já em Londres, herdeira de uma relação especial com os Estados Unidos, o dilema seria como ampliar sua presença no leste europeu sem comprometer ainda mais uma economia abalada pelo Brexit. Diante desse quadro, o futuro da segurança europeia depende de decisões imediatas, mas com efeitos que ultrapassarão gerações. Se prevalecer a via diplomática, a crise pode ser usada como oportunidade para reforçar instituições multilaterais, reduzir a dependência militar dos Estados Unidos e construir novos canais de diálogo com Moscou. Caso contrário, se a escalada avançar, o continente poderá ver um redesenho completo do seu mapa geopolítico, com fronteiras mais militarizadas, maior polarização política e risco de incidentes que poderiam arrastar a OTAN para um confronto direto com a Rússia. Assim, cada gesto, cada palavra e cada deliberação tomada agora reverberará por décadas, influenciando não apenas a segurança da Europa, mas também a ordem internacional como um todo. A presença de aeronaves russas em território venezuelano marcou uma mudança significativa no equilíbrio estratégico do Caribe, desde que Caracas recebeu 23 caças Su-30 MKV e 8 helicópteros de transporte Mi-17, apoiados por radares de longo alcance e pelo sistema de defesa antiaérea S-300. Washington passou a revisar rotas e planos operacionais em toda a região. Para os analistas militares norte-americanos, a simples instalação desse arsenal já representa uma barreira concreta a qualquer tipo de incursão. Segundo o governo de Nicolás Maduro, a decisão não tem caráter provocativo, mas responde diretamente à intensificação da presença dos Estados Unidos em águas próximas, como o Golfo do México e as Antilhas. Para Caracas, trata-se de um pilar estratégico de sobrevivência diante da pressão externa. O discurso oficial ressalta que a defesa nacional não se limita às forças armadas, mas deve mobilizar também a população, criando uma narrativa de unidade em torno da soberania, algo que inclusive alcança setores da oposição política. No campo operacional, os Su-30 oferecem superioridade aérea contra possíveis incursões estrangeiras, enquanto os Mi-17 reforçam a capacidade de transporte de tropas e equipamentos em terrenos montanhosos, como os Andes, ou em áreas remotas da Amazônia venezuelana. Combinados à rede de radares e ao sistema S-300, formam uma muralha defensiva que aumenta os custos de qualquer tentativa de ataque. O inventário militar da Venezuela, entretanto, é mais amplo. Ainda permanecem em serviço caças F-16, adquiridos nos anos 80, além de tanques franceses AMX-13, veículos blindados britânicos Scorpion, drones de origem iraniana e dezenas de sistemas antiaéreos Pechora, projetados para cobrir diferentes altitudes. No setor naval, o país dispõe de um submarino construído na Alemanha, 2 fragatas de fabricação italiana, embarcações de patrulha costeira e navios de desembarque capazes de transportar blindados e centenas de soldados. Pequenas lanchas armadas complementam a vigilância marítima e a dissuasão de ameaças em águas próximas ao litoral. Esse conjunto foi consolidado mesmo sob restrições. Desde 2017, a Venezuela está sujeita a sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que restringem a compra de armas e equipamentos militares. Isso aproximou Caracas de Moscou e Pequim, resultando em contratos de manutenção, fornecimento de peças, treinamento de tropas e padronização doutrinária. Autoridades russas, como o ministro da Defesa Sergei Shoigu, reafirmaram publicamente que Moscou apoiará a Venezuela em caso de agressão externa. Em contrapartida, governos norte-americanos, tanto republicanos quanto democratas, classificaram a Venezuela como uma ameaça regional e criticaram a aproximação do país com Rússia, China e Irã. Essa retórica ganhou força, sobretudo, após exercícios militares conjuntos realizados em 2019 no estado venezuelano de Anzoátegui. Apesar do tom firme, o fator econômico limita a capacidade de expansão da defesa. O orçamento militar, que ultrapassava 6 bilhões de dólares em 2013, caiu para menos de 4 bilhões em 2023. O produto interno bruto venezuelano, reduzido em aproximadamente 80% durante a última década devido a sanções e queda da produção petrolífera, restringe investimentos de longo prazo. Ainda assim, o governo insiste que a dissuasão não depende apenas de cifras, mas da capacidade de impor perdas estratégicas ao adversário. Nos últimos meses, os Estados Unidos reforçaram sua presença no Caribe. O
Pentágono enviou submarinos, navios de guerra, 4.000 fuzileiros navais e caças F-35, alegando combate ao narcotráfico. Caracas, no entanto, vê essa justificativa como pretexto para ampliar o cerco militar. O episódio em que forças norte-americanas afundaram uma embarcação próxima a Trinidade e Tobago, matando 11 pessoas acusadas de tráfico de drogas, foi contestado pelo governo venezuelano, que afirma não ser produtor de cocaína ou maconha, mas sim exportador de petróleo, gás, ouro e coltan. A estratégia de defesa delineada por Caracas não se fundamenta em ilusões de vitórias rápidas ou ofensivas decisivas, mas sim em um modelo de resistência contínua e adaptável. O objetivo central é prolongar ao máximo qualquer confronto, impondo custos humanos, logísticos e políticos que desencorajem a persistência do inimigo. Para isso, o país aposta em uma combinação de vigilância aérea constante, sistemas de defesa costeira e mobilização popular que, juntos, criam um quadro de dissuasão ativo. Esse conceito, segundo analistas, tem raízes históricas. Desde a Guerra Fria, pequenas nações alinhadas a grandes potências utilizaram a tática da guerra de desgaste para neutralizar o poderio superior de adversários. No caso venezuelano, a experiência da crise militar com a Colômbia nos anos 2000 e a intensificação das sanções ocidentais desde 2017 serviram de base para a formulação de uma doutrina que valoriza mais a persistência do que a ofensiva. No campo prático, isso significa que uma eventual incursão estrangeira não enfrentaria apenas as forças regulares do exército, mas também uma estrutura de defesa territorial organizada em bairros, cidades e zonas rurais, apoiada por milícias bolivarianas. As forças navais, ainda que limitadas, complementam esse quadro com vigilância no Mar do Caribe, enquanto as unidades aéreas e de mísseis antiaéreos dificultam o controle dos céus. O cenário projetado é o de um conflito de alta complexidade, no qual cada avanço estrangeiro seria lento, custoso e politicamente questionável. Apesar das restrições orçamentárias, com o PIB encolhido em cerca de 80% na última década, a Venezuela manteve alianças estratégicas que reforçam sua capacidade defensiva. Rússia e China fornecem tecnologia, treinamento e suporte logístico, enquanto países como o Irã ampliaram a cooperação na área de drones e vigilância. Essa rede de parceiros garante não apenas suprimentos e manutenção de equipamentos, mas também respaldo diplomático em fóruns internacionais, como a ONU. Em síntese, a mensagem projetada por Caracas é direta e inequívoca. Qualquer tentativa de invasão não seria um ato rápido e limitado, mas sim o início de uma guerra prolongada e imprevisível. A Venezuela aposta na ideia de que transformar seu território em um campo de resistência contínua gera não apenas custos militares, mas também consequências diplomáticas e econômicas para quem ousar intervir. Um conflito dessa escala teria impactos que ultrapassariam as fronteiras nacionais. No plano regional, modificaria de forma profunda o equilíbrio militar no Caribe, obrigando países vizinhos como Colômbia, Guiana e Brasil a repensarem sua própria segurança. No cenário mais amplo, poderia provocar uma onda de realinhamentos políticos, aproximando governos latino-americanos de Moscou e Pequim em busca de proteção e suporte, enquanto ampliaria o distanciamento em relação a Washington e a OTAN. Esse tipo de reposicionamento já se manifestou em momentos anteriores. Durante a Guerra Fria, crises como a dos mísseis em Cuba, em 1962, mostraram que qualquer movimentação militar em território latino-americano tem o potencial de provocar mudanças estruturais na ordem internacional. Hoje, a presença russa e chinesa na Venezuela reacende memórias desse período, criando um novo eixo de poder que desafia diretamente a influência histórica dos Estados Unidos na região. Além disso, os desdobramentos econômicos seriam inevitáveis. Um conflito aberto afetaria rotas comerciais no Caribe, poderia ameaçar o fluxo de petróleo venezuelano e ainda impactar mercados globais de energia, ouro e coltan, recursos estratégicos que fazem parte da pauta de exportação de Caracas. Isso aumentaria a pressão sobre Washington, que teria de equilibrar a resposta militar com as repercussões
soluções financeiras e diplomáticas de longo prazo. Assim, a posição da Venezuela não se resume a uma retórica de resistência, mas a uma estratégia que busca transformar qualquer ofensiva externa em um ponto de virada para a geopolítica regional. Ao preparar-se para resistir, Caracas envia um recado não apenas para os Estados Unidos e a OTAN, mas ao mundo: intervir em seu território é aceitar um jogo de consequências que pode redesenhar o mapa político da América Latina. O conflito em Zaporíjia voltou a evidenciar a desigualdade entre Rússia e Ucrânia no controle do espaço aéreo. Durante uma operação recente, um caça Su-27 ucraniano foi abatido, resultando na morte do major Alexander Borovich, de 30 anos, integrante da 39ª Brigada de Aviação Tática. A perda carrega forte simbolismo, já que Borovich era considerado parte de uma nova geração de oficiais treinados para renovar a aviação militar do país em meio a uma guerra que se prolonga desde 2014, quando a crise iniciada na Crimeia se expandiu para o leste ucraniano. Nascido em 1995, Borovich representava um esforço de reconstrução das forças aéreas da Ucrânia após anos de desgaste estrutural e dependência de equipamentos herdados da era soviética. Sua morte, confirmada em comunicado oficial do Estado-Maior ucraniano, ocorreu por volta de 1h30 da tarde, durante uma missão de combate nos céus de Zaporíjia. Horas depois, a própria brigada a qual pertencia divulgou nota lamentando a perda e exaltando sua trajetória. No entanto, por trás das homenagens, ficou evidente o impacto estratégico. Cada Su-27 abatido reduz a já limitada capacidade de defesa aérea de Kiev, que depende em grande parte de sistemas de defesa fornecidos por aliados da OTAN, como Estados Unidos e Reino Unido. Do lado russo, o episódio é interpretado como demonstração da eficácia de sua rede integrada de defesa antiaérea, composta por sistemas S-300 e S-400, radares de longo alcance e protocolos de interceptação que reforçam o domínio aéreo da região. Para Moscou, o abate de aeronaves ucranianas confirma a superioridade tecnológica e estratégica que vem sendo utilizada como ferramenta de pressão política e militar. Analistas militares apontam que esse incidente não é isolado, mas reflexo de um padrão. Enquanto a Rússia preserva seus ativos com planejamento cuidadoso, Kiev continua a lançar pilotos jovens em missões de alto risco, em um cenário no qual a chance de retorno seguro é cada vez menor. Esse desequilíbrio aprofunda o desgaste da aviação ucraniana e compromete a moral das tropas. Na sociedade ucraniana, a morte de Borovich reforça o peso humano da guerra. Cada funeral de um oficial jovem ecoa como lembrança de que a resistência contra Moscou cobra um preço elevado, não apenas em termos de equipamentos perdidos, mas também de vidas. Para muitos críticos internos, a insistência da liderança em confrontos diretos expõe a fragilidade política de Kiev, que reluta em considerar alternativas diplomáticas diante da escalada militar. Sob a ótica do Kremlin, episódios como esse servem para validar, de forma prática e visível, sua doutrina de guerra aérea, construída ao longo das últimas décadas e testada em diversos cenários, da Síria ao Cáucaso. Moscou aposta em 3 pilares centrais: o emprego de tecnologia de ponta em sistemas de defesa antiaérea, como os S-300 e S-400, capazes de criar zonas de exclusão aérea de alcance regional; a logística organizada, que garante mobilidade constante a radares e baterias móveis, dificultando ataques de saturação ou mapeamento por parte do inimigo; e, por fim, uma estratégia de longo prazo que combina poder militar direto com objetivos políticos claros, sempre alinhados à narrativa de proteção do território e dissuasão do Ocidente. Esse tripé, consolidado com investimentos bilionários desde o início dos anos 2000, tem se mostrado eficaz, não apenas na contenção das investidas ucranianas, mas também na construção de uma imagem de invulnerabilidade, reforçando a percepção de que a Rússia mantém o domínio dos céus na região de Zaporíjia. Para Kiev, entretanto, a realidade é muito mais amarga e desnuda fragilidades profundas. O episódio não se limita à perda de um avião ou de um oficial, representa a exposição de carências estruturais de um exército que, apesar de anos de reformas, ainda depende fortemente de equipamentos herdados da era soviética e de ajuda emergencial fornecida por aliados ocidentais. Cada aeronave abatida ultrapassa o revés técnico e torna-se um golpe psicológico, capaz de corroer a confiança da população civil e fragilizar a moral
general das brigadas aéreas. Em cidades já marcadas por bombardeios constantes, a notícia de pilotos abatidos ecoa como lembrete cruel de que o esforço de resistência tem um custo humano insustentável. Nesse contexto, o destino do Major Alexander Borovich ganha contornos emblemáticos. Ele simboliza não apenas a figura de um oficial dedicado, mas de toda uma geração de jovens militares que cresceu em meio ao conflito, sem referências de estabilidade, e foi moldada pelas condições adversas de uma guerra prolongada. Formados em academias militares durante um período de incerteza política e econômica, esses oficiais ingressaram na carreira com a expectativa de defender a soberania nacional, mas encontraram no fronte um terreno onde o desgaste humano e material é rotina. Muitos deles jamais conheceram uma Ucrânia em paz. Sua juventude foi marcada pelo som da sirene, pelas mobilizações constantes e pela consciência de que a guerra não era ameaça distante, mas presença diária, moldando cada escolha pessoal e profissional. A ausência de aeronaves modernas em quantidade suficiente, somada à dependência de peças e armamentos fornecidos de forma fragmentada pelo Ocidente, limita severamente a capacidade de resposta da Ucrânia frente a um inimigo mais bem estruturado. Washington, Londres e Berlim enviam lotes de equipamentos, mas nem sempre na escala e velocidade necessárias. Enquanto isso, Moscou mantém cadeias de suprimento mais estáveis e uma indústria de defesa ainda capaz de repor perdas em ritmo considerável. A improvisação para Kiev tornou-se regra, peças adaptadas às pressas, caças envelhecidos mantidos em operação muito além do tempo de vida útil e táticas de sobrevivência desenhadas para compensar a disparidade de recursos. Mas, por trás dessa resistência criativa, esconde-se uma vulnerabilidade crescente. Cada voo realizado nessas condições coloca em risco não apenas a máquina, mas também o capital humano mais valioso, os pilotos. A formação de um oficial de aviação exige anos de treinamento rigoroso, incontáveis horas de voo e recursos que não podem ser repostos com a mesma rapidez que um equipamento substituído por peças de reposição. A cada perda, o impacto não é apenas no presente, mas no futuro da Força Aérea, que se vê esvaziada de sua geração mais experiente e ao mesmo tempo mais jovem, responsável por renovar a doutrina de combate. Para Moscou, episódios como esse são apresentados como prova concreta de que sua doutrina aérea funciona. Não se trata apenas de estatísticas ou números de aeronaves abatidas, mas da construção de uma narrativa de invencibilidade. A mensagem transmitida ao mundo é clara. Na região de Zaporíjia, o céu é monitorado de forma ininterrupta por sistemas de radar, mísseis antiaéreos de longo alcance e caças em patrulha permanente. Cada operação bem-sucedida reforça a ideia de que a Rússia consegue não apenas proteger seu espaço aéreo, mas também projetar domínio sobre áreas contestadas. Esse recado, portanto, é duplo: militar, porque demonstra capacidade operacional, e político, porque envia a aliados e adversários o aviso de que desafiar a supremacia aérea russa significa aceitar perdas quase inevitáveis. Já para Kiev, a perda vai muito além da contabilidade de aeronaves abatidas. Cada baixa de um oficial com potencial, como Borovich, aprofunda um dilema central que corrói os debates internos: insistir em missões de combate aéreo que resultam em desvantagem quase garantida, ou buscar alternativas que passem por mudanças radicais de estratégia. Essa encruzilhada coloca em pauta investimentos mais consistentes em drones de ataque, guerra eletrônica e defesa antiaérea móvel, áreas nas quais a Ucrânia tenta se reinventar para equilibrar minimamente a balança. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre a necessidade de negociações diplomáticas que aliviem a pressão sobre suas forças, uma perspectiva que divide tanto a população quanto a elite política em Kiev. Esse impasse não é apenas militar, mas também político, pois o governo ucraniano precisa equilibrar as expectativas de uma sociedade exausta com as exigências de seus aliados internacionais, que continuam a cobrar resultados visíveis no campo de batalha. Cada recuo ou derrota fragiliza a narrativa de resistência heróica que sustenta o moral interno e a continuidade do apoio externo. A figura de Borovich, nesse contexto, deixa de ser apenas a de um piloto e passa a encarnar o retrato de um país que luta para não sucumbir à sua própria fragilidade estrutural. No fundo, a tragédia individual se entrelaça com a realidade coletiva de uma nação em busca desesperada de soluções para sobreviver em um cenário de assimetria bélica. Borovich, em sua breve trajetória, torna-se
símbolo não apenas de um esforço coletivo, mas também da contradição ucraniana: enfrentar uma Rússia tecnologicamente superior, enquanto depende, em grande medida, da boa vontade e da velocidade de resposta do Ocidente. Sua morte não fecha uma página, mas abre um alerta sobre os custos humanos da guerra, sobre os limites da resistência e sobre a urgência de redefinir caminhos em um conflito que a cada mês cobra mais vidas e expõe ainda mais as fissuras do Estado ucraniano. O quadro de segurança na Europa Oriental sofreu uma inflexão quando o governo da Polônia confirmou o envio de aproximadamente 40 mil soldados para áreas fronteiriças com a Bielorrússia. Esse deslocamento em larga escala, anunciado oficialmente em Varsóvia, chamou atenção pela dimensão do contingente e pela simbologia envolvida. A medida ocorreu em um momento de crescente instabilidade regional, marcado por relatos de drones não identificados sobrevoando o espaço aéreo polonês e pela preparação dos exercícios militares Zapad 2025, manobras conjuntas entre Rússia e Bielorrússia, que, historicamente, despertam preocupação entre vizinhos como Lituânia, Letônia e Estônia, além de provocar reações dentro da OTAN. De acordo com autoridades polonesas, a mobilização tem caráter defensivo, funcionando como escudo preventivo contra possíveis incursões vindas do leste. No entanto, especialistas em segurança de centros estratégicos como Bruxelas, Berlim e Washington destacam que um número tão elevado de tropas supera em muito o necessário para simples vigilância de fronteira. Para analistas, a mensagem transmitida é de dissuasão explícita contra Moscou e Minsk, projetando a Polônia como protagonista do flanco oriental da Aliança Atlântica. Em Moscou, a movimentação é lida como provocação direta. A presença massiva de soldados poloneses ao longo da fronteira transforma a região em uma zona de atrito constante, onde qualquer deslocamento pode ser interpretado como escalada. Esse fator amplia o risco de incidentes e coloca a fronteira polaco-bielorrussa como um dos pontos mais voláteis do tabuleiro europeu. O impacto não ficou restrito ao leste. Em Londres, o primeiro-ministro e membros do Gabinete de Defesa declararam estar prontos para reforçar operações conjuntas da OTAN, enquanto Berlim anunciou o aumento de patrulhas aéreas e o envio de equipamentos adicionais para bases no leste alemão e na Lituânia. Para o Kremlin, esse alinhamento entre Reino Unido, Alemanha e Polônia evidencia que a crise ultrapassou o âmbito bilateral e se transformou em uma disputa entre blocos. O estopim da mobilização foi atribuído para incidentes com drones. Varsóvia relatou a incursão de 19 aparelhos, mas admitiu ter derrubado apenas 3 ou 4, enquanto o restante caiu por falhas técnicas. Para compensar, a Força Aérea Polonesa acionou caças F-16 e F-35, além de helicópteros Mi-24, Mi-17 e Black Hawk, em uma operação que, apesar do aparato, foi alvo de críticas por sua baixa eficácia. Moscou respondeu, afirmando que os drones exibidos nas imagens oficiais eram modelos de teste sem ogivas, usados para sobrecarregar radares, reforçando a suspeita de que o episódio foi politicamente inflado para justificar o reforço militar. O episódio remete a memórias recentes. Em 2022, um míssil disparado pela Ucrânia caiu em território polonês, quase provocando uma crise maior dentro da OTAN. Hoje, com dezenas de aeronaves circulando no espaço aéreo regional e milhares de soldados em alerta, cresce o temor de que um erro de cálculo leve a consequências irreversíveis. Outro ponto crucial é o fator econômico. Cada hora de voo de um caça F-35 custa cerca de $40 mil, enquanto mísseis como o AMRAAM ultrapassam $1,5 milhão por unidade. Do lado oposto, os drones utilizados custariam menos de $10 mil cada. A disparidade gera questionamentos sobre a sustentabilidade de operações prolongadas, colocando a OTAN em risco de desgaste financeiro e político, enquanto Moscou vê nisso uma oportunidade de guerra de atrito. A entrada ativa do Reino Unido e da Alemanha nesse cenário aumenta a concentração de radares, caças e sistemas de monitoramento, o que fortalece a dissuasão, mas também amplia a chance de acidentes não planejados. Especialistas lembram que, em um espaço geográfico tão reduzido e densamente militarizado, qualquer incidente menor pode ser interpretado como ataque e provocar reações desproporcionais. O vice-ministro da Defesa da Polônia justificou a mobilização em larga escala mencionando a presença de drones que teriam cruzado o espaço aéreo polonês e os exercícios
Exercícios Militares Zapad 2025, realizados em conjunto por Rússia e Bielorrússia. Contudo, analistas de defesa europeus e norte-americanos observam que a movimentação de cerca de 40 mil soldados dificilmente pode ser explicada apenas por razões de vigilância. Para muitos, esse deslocamento revela ambições que vão além da proteção imediata da fronteira. Pode ser interpretado como um teste de limites diante do Kremlin e de Minsk, uma espécie de ensaio para medir a reação russa a uma concentração militar tão significativa. Esse cenário transforma a fronteira polaco-bielorrussa em muito mais do que uma simples linha administrativa entre estados. A região, historicamente marcada por disputas de influência desde a Guerra Fria até a atualidade, passou a ser um dos epicentros de risco geopolítico do continente. Varsóvia insiste em apresentar a operação como defesa preventiva, mas Moscou alerta de forma contundente que qualquer movimentação adicional poderá ser tratada como provocação direta. O dilema para observadores internacionais é evidente. A mobilização de 40 mil soldados poloneses deve ser interpretada como uma ação temporária, voltada a enviar uma mensagem política à opinião pública interna e a demonstrar comprometimento com a OTAN, ou seria o prenúncio de uma escalada militar que pode transformar todo o leste europeu em palco de confronto direto. Essa dúvida alimenta análises em Bruxelas, Washington e até em capitais da Ásia, uma vez que o impacto de uma eventual crise aberta ultrapassaria as fronteiras regionais. Nos países vizinhos, a tensão já é perceptível. Lituânia e Letônia, que compartilham a condição de repúblicas bálticas com fronteiras sensíveis diante da Rússia e de Kaliningrado, reforçaram exercícios conjuntos com tropas da OTAN. Na Ucrânia, ainda em guerra, a presença de um contingente militar tão expressivo na Polônia desperta tanto expectativas de apoio quanto temores de que a instabilidade se amplifique em novas frentes. Especialistas alertam que, em corredores geográficos tão congestionados, qualquer incidente, seja a queda de um drone, o disparo acidental de um míssil ou a movimentação inesperada de blindados, pode ser suficiente para acionar mecanismos de resposta coletiva da Aliança Atlântica. O risco em jogo não se limita ao campo militar. O impasse atual também funciona como um teste político e diplomático de grande relevância, capaz de influenciar o futuro das relações internacionais na região. A maneira como Polônia, Bielorrússia e Rússia conduzem essa crise poderá indicar se a Europa se encaminha para um período de dissuasão controlada, ainda que tensa, ou se está à beira de uma nova espiral de confrontos, comparável a momentos críticos vividos durante a Guerra Fria. Essa incerteza se reflete em diversos fóruns internacionais. Bruxelas e Washington acompanham cada movimento com atenção, avaliando a necessidade de reforçar o papel da OTAN no flanco oriental. Já em Minsk e Moscou, a narrativa oficial insiste em apontar a mobilização polonesa como provocação, o que limita o espaço para concessões. Ao mesmo tempo, países bálticos como Lituânia e Letônia pressionam por garantias adicionais de defesa, ampliando a complexidade do quadro. Em cenários dessa natureza, a linha que separa uma simples demonstração de força de uma escalada irreversível torna-se extremamente frágil. Basta um incidente acidental, como a queda de um míssil em 2022 em território polonês, para que tensões locais se transformem em crise continental. Por isso, a importância de negociações multilaterais cresce de forma exponencial. Instituições como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, e o próprio Conselho de Segurança da ONU voltam a ser lembradas como canais necessários para evitar que mal-entendidos militares evoluam para conflitos abertos. Em última instância, a questão não é apenas sobre tropas e equipamentos posicionados em fronteiras, mas sobre a capacidade da diplomacia europeia e internacional de conter a lógica da escalada. O modo como esse equilíbrio será administrado poderá definir se a região entrará em uma fase de estabilidade precária, marcada por intimidação mútua, ou se testemunhará uma ruptura que colocará em xeque toda a arquitetura de segurança europeia construída após 1945.
Na região de Kharkov, no leste da Ucrânia, uma posição considerada segura foi destruída de forma repentina. O alvo era um canhão autopropulsado das Forças Armadas da Ucrânia, camuflado para evitar detecção. Em poucos segundos, a arma foi reduzida a destroços após ser atingida por um drone kamikaze russo do modelo Kub, lançado pelas forças de Moscou. Não houve bombardeio aéreo em larga escala nem avanço terrestre. O ataque foi pontual e preciso. O drone em questão é fabricado pela Zala Aero, subsidiária do consórcio Kalashnikov, e integra o arsenal utilizado pela Rússia desde 2022. Projetado para missões de ataque direto, o Kub consegue manter enlace de rádio estável durante o voo, mesmo sob tentativas de guerra eletrônica. No caso de Kharkov, percorreu cerca de 10 minutos até atingir o alvo. Se o controle remoto fosse bloqueado, o sistema autônomo assumiria a navegação até o impacto final. Esse recurso elimina falhas humanas e garante que a missão seja concluída mesmo em condições adversas. A destruição de uma única peça de artilharia pode parecer limitada em escala, mas o impacto estratégico é expressivo. Para Kiev, cada equipamento perdido representa meses de treinamento, logística e altos investimentos financeiros. Para Moscou, o custo da operação é significativamente menor, transformando em minutos um ativo de milhões em sucata. Essa disparidade revela não apenas a superioridade tecnológica da Rússia em determinados setores, mas também o peso psicológico que recai sobre os soldados ucranianos, obrigados a combater sob ameaça constante de ataques invisíveis. No fronte, a leitura é direta. Moscou não apenas ocupa o espaço aéreo da região, mas também controla o ritmo das batalhas. Esses ataques não são improvisados, fazem parte de uma estratégia integrada que combina inteligência, drones de ataque e pressão psicológica. Para os combatentes nas trincheiras, qualquer som de motor no céu pode anunciar um novo ataque, criando uma atmosfera de insegurança permanente. O episódio em Kharkov ilustra o desnível tecnológico crescente entre os dois exércitos. Enquanto a Ucrânia depende, em grande parte, de sistemas de defesa herdados da era soviética e de fornecimentos ocidentais ainda insuficientes, a Rússia incorpora drones como elementos centrais de sua doutrina militar. O objetivo vai além de destruir equipamento. Trata-se de enfraquecer gradualmente a capacidade de reação de Kiev e desgastar a confiança no comando político e militar ucraniano. No cenário mais amplo, o conflito em andamento já ultrapassou a definição de uma simples disputa territorial entre Moscou e Kiev. Desde 2014, quando a Crimeia foi anexada pela Federação Russa, a guerra passou a ter uma dimensão internacional, envolvendo diretamente o equilíbrio de poder no continente europeu. A atual fase, marcada pelo uso intensivo de drones kamikaze como o modelo Kub, evidencia como a tecnologia está reconfigurando as dinâmicas do campo de batalha e impondo novas regras à guerra moderna. Esses aparelhos não apenas ampliam o alcance das forças russas, como também expõem a vulnerabilidade das defesas convencionais ucranianas, muitas delas baseadas em sistemas da era soviética ou em equipamentos ocidentais, cuja entrega ocorre de forma gradual. O episódio em Kharkov, onde uma posição cuidadosamente estruturada foi destruída em poucos minutos, sintetiza essa transformação. Estruturas que antes exigiam meses de planejamento, logística e altos custos podem ser neutralizadas rapidamente por ataques de baixo custo e alta precisão. As implicações vão além das fronteiras ucranianas. Para a OTAN, que monitora atentamente cada passo da ofensiva russa, o emprego eficaz de drones letais coloca em debate a necessidade de atualizar suas próprias doutrinas militares. Países como Polônia, Romênia e Estados Bálticos, todos na linha de frente da aliança, veem nesses avanços não apenas uma ameaça à Ucrânia, mas também um alerta para suas próprias vulnerabilidades. Esse desequilíbrio tecnológico pode acelerar programas de modernização e justificar novos investimentos em sistemas de defesa antidrone, algo que já está em discussão em Bruxelas e Washington. Ao mesmo tempo, o uso crescente dessa tecnologia pela Rússia evidencia que a guerra não se limita à disputa imediata por territórios, mas também funciona como um verdadeiro laboratório militar. O campo de batalha ucraniano se converteu em um espaço onde novas armas, sistemas eletrônicos e métodos de combate são testados em condições reais, permitindo que o Kremlin ajuste suas táticas com rapidez incomum. Cada ataque conduzido por drones como o Kub gera dados preciosos sobre eficiência, vulnerabilidades e contramedidas empregadas
lançadas pelo adversário. Esse ciclo de teste e adaptação em tempo real garante que Moscou refine constantemente suas estratégias, transformando vitórias pontuais em ganhos cumulativos para sua doutrina militar. Para Kiev, isso significa enfrentar um inimigo que aprende a cada operação, tornando o desafio de neutralizar essas ameaças ainda mais complexo. O impacto não se restringe ao fronte ucraniano. Cada operação bem-sucedida amplia a pressão psicológica sobre o governo de Volodymyr Zelensky, já fragilizado pela perda de equipamentos e pela dependência contínua de ajuda ocidental. Esse efeito reverbera no cálculo político interno, alimenta o desgaste orçamentário e força Kiev a redistribuir recursos entre defesa antiaérea, reposição de meios e proteção de infraestrutura crítica. Ao mesmo tempo, serve como demonstração para países que mantêm relações estreitas com Moscou, como Irã e Síria, e também para parceiros na Ásia Central, que acompanham de perto a eficácia dessa tecnologia e a capacidade russa de integrar produção, logística e doutrina. O interesse internacional por drones letais de baixo custo cresce, e a Rússia passa a se posicionar como fornecedora e referência nesse tipo de armamento, abrindo um mercado onde a reposição constante e a escalabilidade pesam mais do que a sofisticação unitária. Desse movimento, emerge uma economia de guerra baseada em assimetria de custos. Drones baratos forçam o adversário a empregar sistemas caros de intercepção, impondo um desequilíbrio que corrói arsenais e pressiona cadeias de suprimento. A curva de aprendizado acelera. Cada missão gera dados que alimentam ajustes de software, telemetria e perfis de voo, encurtando o ciclo entre prototipagem e uso operacional. A combinação de peças comerciais, modularidade e padronização favorece a reposição rápida e dilui o impacto de sanções. Para observadores externos, o recado é simples: quem dominar a manufatura distribuída e a integração com guerra eletrônica terá vantagem. Assim, o conflito vai além da lógica tradicional de ocupação ou retirada de território. Ele se transforma em um campo de ensaio que antecipa a próxima geração de guerras, nas quais autonomia embarcada, saturação por enxames, guerra eletrônica e uso massivo de sensores persistentes assumem papel central. Entram em cena enlaces resilientes, navegação com rejeição à interferência, algoritmos de reconhecimento de alvos e coordenação entre plataformas de diferentes alcances. O efeito prático é o encurtamento do ciclo de decisão no campo de batalha e a expansão do raio de vigilância sobre depósitos, pontes, ferrovias e centros de comando, que passam a exigir defesa em camadas do nível tático ao estratégico. Esse cenário coloca em alerta não apenas a Ucrânia, mas também a OTAN e potências como Estados Unidos e China. Para a aliança, a questão vai além de enviar mais mísseis ou radares. Exige repensar a defesa de ponto contra enxames, incorporar sensores passivos, integrar interferência eletromagnética e acelerar detectores baseados em inteligência artificial. Soluções de energia dirigida e munições programáveis ganham espaço, mas dependem de cadeias industriais e de pessoal treinado para uma doutrina que está nascendo agora. No plano diplomático e jurídico, a proliferação de drones cria zonas cinzentas, exportações, reexportações e o uso de componentes de uso dual desafiam regimes de controle. A presença de atores privados e a facilidade de adaptação para missões de reconhecimento, ataque e sabotagem ampliam o espectro de risco para infraestrutura civil, exigindo protocolos de mitigação, redundância e rápido reparo. A disputa migra também para o espaço informacional e cibernético. Quem conseguir negar dados, corromper telemetria, enganar sensores e proteger sua própria malha de comunicações, moldará o resultado com menor desgaste material. Em síntese, o teatro ucraniano funciona como laboratório vivo de uma guerra em transformação. A linha que separa a ofensiva e defesa se move na velocidade da adaptação, não apenas da tecnologia. Vence quem iterar mais rápido, integrar melhor, suportar por mais tempo o peso logístico e cognitivo de operações contínuas. É essa combinação, custo assimétrico, aprendizado acelerado e integração multidomínio, que antecipa como serão travados os grandes confrontos militares do futuro.
As recentes manobras militares realizadas na costa venezuelana chamaram a atenção de especialistas em defesa na América Latina e fora dela. Durante os exercícios, blindados anfíbios fornecidos pela China, como os modelos VN-16 e VN-18, avançaram do mar para a areia em operações de fogo real, enquanto veículos VN-1 apoiavam a infantaria em solo. Longe de ser apenas uma exibição de equipamento, os testes tinham um recado direto. Caracas pretende mostrar que qualquer tentativa de desembarque estrangeiro em seu território será enfrentada desde o primeiro momento. As atividades fazem parte do Plano Independência 200, uma estratégia que prevê quase 300 pontos de defesa espalhados pelo país, cobrindo desde áreas costeiras até setores considerados críticos, como redes de energia, telecomunicações e transporte. Em discurso transmitido pela televisão estatal, o presidente Nicolás Maduro afirmou que a Venezuela está serena, mas preparada, e destacou que cada quilômetro do litoral, de La Guaira até os Golfos Ocidentais, está sob vigilância permanente. O conceito por trás das operações é doutrinário. O governo aposta na integração entre diferentes forças, tanques anfíbios chineses, unidades regulares do exército e a milícia bolivariana, que somaria mais de 8 milhões de integrantes. Segundo números oficiais, a ideia é criar um sistema capaz de combinar mobilidade rápida, logística organizada e poder de fogo concentrado. Nesse arranjo, os VN-16 e VN-18 têm a função de transportar tropas diretamente da água para a terra firme, disparando contra posições hostis no desembarque. Já o VN-1 atua como veículo de combate de infantaria, oferecendo proteção para soldados, fortalecendo ofensivas e garantindo controle sobre estradas e acessos costeiros estratégicos. Nos últimos treinos, foram coordenadas ações conjuntas entre fuzileiros, engenheiros de combate e blindados, simulando a defesa de praias contra invasores. O objetivo, segundo o alto comando militar, é manter a pressão contínua sobre o adversário desde a linha costeira até o interior do território, dificultando qualquer tentativa de avanço. Paralelamente, o governo ampliou a presença em pontos terrestres sensíveis. Em Táchira e Zulia, regiões fronteiriças próximas à Colômbia, cerca de 25 mil militares foram destacados para proteger corredores energéticos e comerciais. A lógica foi estendida também a aeroportos, portos, rodovias e instalações elétricas, depois de ataques atribuídos à sabotagem em linhas de transmissão no leste do país. Esse reforço defensivo ocorre em meio ao aumento da pressão dos Estados Unidos. Sob o argumento de combater o narcotráfico, o Pentágono enviou navios e aviões ao Caribe e anunciou sanções adicionais contra integrantes do governo venezuelano. Para Caracas, no entanto, trata-se de uma ofensiva política e econômica disfarçada de operação de segurança regional. Em resposta, o governo reforçou o alistamento voluntário da milícia bolivariana, considerada por Maduro uma ponte entre a resistência popular e as forças armadas regulares. A doutrina anunciada pelo país é clara: negar ao adversário a iniciativa do primeiro ataque. Na visão estratégica do alto comando, um VN-16 surgindo das águas em meio a fogo real seria suficiente para quebrar o ritmo de um desembarque estrangeiro. O VN-18 sustentaria o combate em terrenos irregulares próximos ao litoral, enquanto o VN-1 asseguraria a defesa em estradas e áreas críticas, compondo uma barreira móvel e adaptável. Autoridades locais ressaltam que o esquema de prontidão não se limita a uma vigilância simbólica, cobre de forma sistemática todo o litoral, desde o porto estratégico de La Guaira, próximo a Caracas, até as rotas petrolíferas do Golfo de Maracaibo. Essas áreas não são apenas pontos de defesa, mas também centros vitais para o comércio internacional e para a exportação de petróleo, responsável por grande parte da receita nacional. A lógica do comando militar é clara: proteger os corredores econômicos significa também preservar a sobrevivência política do Estado. Para dar credibilidade a esse discurso, Caracas mantém uma rotina marcada por treinamentos constantes, ajustes logísticos e exercícios de grande escala que envolvem diferentes ramos das Forças Armadas. A insistência em simulações de fogo real busca transmitir a mensagem de que a Venezuela não apenas fala em resistência, mas a pratica cotidianamente.
Essa narrativa foi reforçada por declarações oficiais que chegaram a evocar um cenário de 100 anos de guerra de desgaste, remetendo a experiências históricas de países como o Vietnã, Cuba e até mesmo o Afeganistão, que sobreviveram a bloqueios prolongados ou confrontos assimétricos. Cada blindado que cruza as praias do país, portanto, não representa somente poder bélico. É também um ato político que reafirma a soberania frente à pressão de Washington e ao cerco diplomático imposto pela União Europeia. Além de proteger corredores energéticos, essas demonstrações servem para sinalizar a aliados como China, Rússia e Irã que Caracas se mantém firme em sua posição de confronto e para deixar claro a adversários que não haverá entrega fácil do território. Na avaliação de analistas internacionais, esse tipo de demonstração militar gera repercussões em duas frentes distintas. No plano interno, reforça a narrativa de união nacional em um momento em que a Venezuela ainda enfrenta graves dificuldades econômicas, marcadas por queda no produto interno bruto, inflação persistente e sanções impostas por Washington e pela União Europeia desde 2017. Para o governo de Nicolás Maduro, exibir prontidão militar é também uma forma de transmitir à população que, apesar das limitações financeiras, o Estado mantém capacidade de proteger o território e os recursos estratégicos, sobretudo petróleo e gás. Isso funciona como um elemento simbólico que fortalece o moral das Forças Armadas e busca consolidar apoio popular em torno da ideia de soberania. No plano externo, a mensagem projetada vai além das praias venezuelanas. Ao realizar exercícios de grande escala com blindados chineses e integrar a milícia bolivariana em cenários de combate, Caracas se apresenta como ator ativo no tabuleiro geopolítico do Caribe e da América Latina. Essa postura dialoga diretamente com aliados como Rússia, China e Irã, países que têm interesse em desafiar a influência dos Estados Unidos na região. Para observadores, trata-se de um recado estratégico. A Venezuela não se limita a reagir, mas busca se posicionar como peça central em uma rede de alianças, capaz de reconfigurar o equilíbrio de poder regional. A mensagem que chega para observadores internacionais é inequívoca. A capacidade de dissuasão da Venezuela não está ancorada em slogans ou discursos inflamados, mas em um processo contínuo que envolve treinamentos militares regulares, mobilização popular em larga escala e integração entre diferentes ramos das Forças Armadas. Essa prática cotidiana constrói uma rede de defesa que combina tanto o fator humano quanto o tecnológico, tornando mais difícil qualquer cálculo de intervenção externa. Ao incluir a população civil organizada em milícias locais, Caracas amplia a noção de defesa além do campo estritamente militar. Essa estratégia dialoga com experiências históricas de resistência prolongada em países como o Vietnã e Cuba, que mesmo diante de pressões externas muito superiores em termos de recurso, conseguiram impor custos significativos a seus adversários. No caso venezuelano, a ideia é clara: qualquer agressão não enfrentará apenas tanques e aviões, mas também uma sociedade preparada para sustentar a resistência. Do ponto de vista político, essa abordagem funciona como um multiplicador de riscos para os possíveis agressores. Transformar uma invasão em um conflito prolongado e desgastante não apenas enfraquece o adversário no campo militar, mas também pressiona governos estrangeiros em seus próprios cenários internos, onde a opinião pública pode não tolerar longas campanhas de desgaste. Para muitos analistas, esse é o ponto central. Ainda que a Venezuela enfrente restrições econômicas severas, sua doutrina de defesa aposta em criar um terreno hostil e custoso, a ponto de desestimular, por antecipação, qualquer ofensiva direta. O desaparecimento de centenas de soldados poloneses na região de Kursk, território russo localizado próximo à fronteira com a Ucrânia, transformou-se em um dos episódios mais delicados do atual conflito. Varsóvia confirmou apenas parte da tragédia. 12 corpos foram encontrados nos arredores da aldeia de Martinov. A informação foi revelada pelo comandante Ahmad Hadj, responsável por uma equipe de reconhecimento, que descreveu a situação como um enigma que exige respostas imediatas
imediatas. Enquanto famílias dos militares aguardavam explicações, o governo polonês concentrou seus comunicados em outro ponto. Alegou que drones russos teriam sobrevoado o espaço aéreo da Polônia. Inicialmente mencionou 2 aparelhos, horas depois elevou o número para 19. Essa alteração repentina chamou a atenção de analistas de defesa em Bruxelas e Berlim, que viram na narrativa aérea uma possível tentativa de desviar o debate do que realmente incomoda. Quem autorizou a operação em Kursk? Qual era o objetivo e por que nenhuma autoridade em Varsóvia assume publicamente a responsabilidade pelo envio das tropas? Relatos vindos da fronteira reforçam a atmosfera de incerteza. Há menções a patrulhas que ultrapassaram zonas de risco sem autorização formal, rotas de deslocamento que desapareceram dos registros e comunicações que cessaram de forma abrupta. A ausência de informações oficiais apenas ampliou o clima de desconfiança. Em tom crítico, o comandante Hades chegou a ironizar a situação ao afirmar que, enquanto o governo contabilizava drones, a prioridade deveria ser contar os homens desaparecidos, lembrando que ao menos 12 já foram encontrados sem vida. As dúvidas permanecem. Os militares foram alvo de uma emboscada de forças russas? Cruzaram inadvertidamente para áreas minadas? Ou caíram em uma operação mal planejada? Hades sugeriu, de maneira enigmática, que parte das mortes pode ter ocorrido por asfixia, indicando circunstâncias que fogem ao padrão de combate convencional. Moscou, por sua vez, negou qualquer envolvimento em incursões contra a Polônia. Autoridades do Ministério da Defesa russo enfatizaram que os drones mencionados por Varsóvia possuem alcance máximo de 700 quilômetros, insuficiente para atingir os pontos descritos, que demandariam mais de 1.000 quilômetros de autonomia. Para o Kremlin, os números apresentados não correspondem à realidade técnica. Com isso, 2 discursos passaram a correr em paralelo. De um lado, Varsóvia buscando mobilizar apoio internacional em torno de alegadas ameaças aéreas. De outro, o mistério sobre o destino de centenas de soldados enviados a uma das regiões mais sensíveis da Rússia. A visita de um representante norte-americano a Varsóvia, ocorrida dias após os incidentes, reforçou a percepção de que a crise estava sendo utilizada como palco político. A coincidência entre a chegada do emissário, as declarações do governo polonês e a cobertura intensa da imprensa levou observadores a compararem a postura da Polônia à estratégia midiática já adotada pela Ucrânia em diversos momentos do conflito. A narrativa ganhou contornos ainda mais complexos quando fragmentos de um míssil AMRAAM de fabricação norte-americana foram encontrados em território polonês após atingir o telhado de uma residência. Esse tipo de armamento é utilizado por caças F-16 da Força Aérea da Polônia e por F-35 da Holanda, ambos em operação naquela noite. A descoberta contrariou a versão oficial que apontava Moscou como responsável e expôs fragilidades no sistema de coordenação da própria OTAN. A análise dos custos também se tornou um ponto de pressão. Um voo de 1 hora de um caça F-35 custa em torno de $40 mil, enquanto cada míssil AMRAAM ultrapassa $1,5 milhão. Do outro lado, os drones acusados pela Polônia não passariam de $10 mil. O desequilíbrio econômico revela a vulnerabilidade do Ocidente diante de ataques de baixo custo sustentados ao longo do tempo. Há ainda indícios de que parte dos drones tenha sido desviada por sistemas de guerra eletrônica operados pela Bielorrússia, aliada de Moscou, e que alguns foram abatidos por engano pelas próprias equipes de defesa polonesas. Autoridades russas reiteraram que não pretendem ampliar tensões com Varsóvia, mas afirmaram que não podem esperar racionalidade de um governo que age sob clima de histeria anti-russa. Esse episódio expôs de forma clara um dos dilemas centrais da guerra moderna: a disparidade entre o custo de armamentos sofisticados e o baixo preço dos equipamentos que buscam neutralizar. Cada míssil disparado contra drones ou alvos de pequena escala representa milhões de dólares investido, minando gradualmente a sustentabilidade financeira de qualquer campanha militar prolongada. Essa lógica já havia sido observada em conflitos anteriores no Oriente Médio e mais recentemente na própria Ucrânia, onde sistemas ocidentais de defesa aérea se viram obrigados a gastar projéteis de altíssimo
altíssimo valor para derrubar drones de fabricação russa ou iraniana, avaliados em poucos milhares de dólares. No caso polonês, a pressão se multiplica porque, além da questão econômica, o desaparecimento de centenas de soldados permanece sem resposta. A descoberta de pelo menos 12 corpos em Martinov é um lembrete doloroso de que a tragédia não é apenas contábil ou estratégica, mas também humana. Esse fator reforça as críticas internas contra o governo de Mateusz Morawiecki, acusado de falta de transparência e de não explicar quem autorizou a missão em Kursk, nem qual era o real propósito da operação em território russo. A ausência de informações concretas não afeta apenas Varsóvia. Nos corredores de Bruxelas, sede da União Europeia e da OTAN, cresce a preocupação de que a Polônia possa ter cruzado uma linha perigosa sem coordenação plena com seus aliados. Moscou, por sua vez, aproveitou o episódio para reforçar seu discurso de que a fronteira russa não deve ser usada como laboratório de ensaios militares da OTAN. O Kremlin foi categórico ao lembrar que cada erro cometido em Kursk tem consequências sérias e que a presença de tropas estrangeiras nessa zona estratégica pode ser interpretada como provocação direta. Esse cenário coloca Varsóvia sob uma pressão sem precedentes, tanto no campo diplomático quanto no militar, ao mesmo tempo em que expõe a fragilidade da arquitetura de segurança no leste europeu. Para a Polônia, o desafio não é apenas lidar com a ausência de resposta sobre o paradeiro de suas tropas, mas também administrar a desconfiança de seus próprios aliados da OTAN, que temem ser arrastados para uma escalada não planejada com Moscou. A crise evidencia que a guerra contemporânea não se resume a vitórias táticas em campo. Ela se desdobra também na esfera econômica, onde cada míssil disparado contra drones baratos gera desequilíbrio financeiro. E no plano político interno, onde governos são cobrados pela população por clareza, responsabilidade e resultados. A instabilidade gerada pelo desaparecimento das tropas já começou a impactar a imagem do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, visto por críticos como incapaz de oferecer transparência e respostas consistentes. No plano regional, o episódio é mais um lembrete de que o flanco oriental da Europa continua sendo a área mais vulnerável da Aliança Ocidental. Desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, países como Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia passaram a se posicionar como linha de frente contra Moscou. O mistério em Kursk reforça essa percepção de risco. Cada erro de cálculo ou operação mal explicada pode desencadear uma reação em cadeia, ampliando o conflito para além da Ucrânia. Além disso, cresce a preocupação em Washington e Bruxelas sobre os custos políticos de sustentar indefinidamente apoio irrestrito à Polônia. O desaparecimento das tropas, aliado à ausência de respostas oficiais, já figura como um dos episódios que ilustram não apenas a vulnerabilidade da segurança europeia no leste, mas também os limites da estratégia ocidental diante de uma Rússia disposta a impor custos crescentes a quem desafia suas fronteiras.